Agora sim, vamos brincar um pouquinho de viajar para as outras dimensões, porque o assunto do vídeo de hoje é o princípio de Oiá e a questão do ser multiconsciencial. Aqui agora, iniciando a série dos orixás femininos dentro da constelação dos orixás e seus princípios principais, né? Lembrando que o que eu trago aqui é um aspecto, é um lado, porque eles são muito mais profundos, tanto que tem o curso Constelação dos Orixás para aprofundar nos princípios e nas constelações específicas, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa nossa existência multiconsciencial e como isso afeta a sua vida de formas que às vezes você não está parando para refletir. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e estou aqui trazendo conteúdos da psicologia dos orixás, um aspecto de algum dos orixás dentro da constelação dos orixás, essa ferramenta maravilhosa que eu utilizo nos meus atendimentos e utilizo para minha vida, né? O que eu trago aqui de princípio, de alguma forma, eu estou constantemente buscando validar e vivenciar na minha vida. Como aqui eu sempre digo, e é importante, conhecimento que é bom conhecimento, que se torna autoconhecimento, é quando ele é validado e praticado na sua vida. E aqui eu tenho um certo lugar para falar de ser multiconsciencial também, porque junto com a constelação dos orixás, eu tenho trabalho com a captação psíquica, onde é um trabalho mais profundo nessas memórias de vidas passadas do inconsciente, ou seja, eu lido com os fragmentos de consciência das pessoas, então daqui dá para ter uma certa noção de que você não se resume só a isso que você entende como a sua personalidade que você pensa agora. O seu inconsciente, o fato de você existir mentalmente, de certa forma, em várias dimensões, te afeta constantemente. Essa aqui a gente já está indo, se no outro vídeo anterior eu falei de Shu e da densidade, aqui eu vou chamar a atenção para outra extremidade, né? Aqui a gente está falando de planos sutis, aqui a gente está falando de existências mais sutilizadas, né? Que são, muitas vezes, essas múltiplas consciências que existem ao longo de toda a existência, em diversos planos diferentes, mas que estão ligadas a você, né? Então, multiconsciencialidade. Vamos começar do básico, né? Imagine que você é um fragmento de um ser que está vivenciando experiências em diversos planos. Então, tem a consciência maior aqui, né? Que ela acaba se para experienciar a vida e o universo, a criação, ela se divide em pequenas consciências, né? E várias dessas consciências vão vivenciando em diferentes planos. Então, aqui é realmente um papo mais. Se você está acostumado com os meus assuntos mais pé no chão, aqui a gente vai viajar um pouquinho mais. Então, aqui parte da perspectiva de que essa consciência de agora, o Mateus, é uma das várias que está ligada a esse ser maior e que está vivenciando aqui algumas experiências, mas que é diretamente afetado pelas outras personalidades. Em diferentes ambientes, sejam vidas múltiplas, vidas simultâneas, enfim, não vamos expandir muito. Vamos focar aqui, então, nas outras personalidades no sentido de fragmentos de consciência de vidas passadas, né, que a gente trabalha na captação psíquica para trazer esse entendimento. Então, é quase como se aquela memória, aquela personalidade de outras existências, não é que ela deixou de existir quando você encarnou, não é que ela deixou de existir, pelo contrário, aquela experiência, aquela memória, mesmo que não exista num plano material, ela gerou e ainda existe e muitas vezes atua de forma independente de você nos planos sutis, nos planos mais simples. Tanto que uma das coisas que a gente trabalha dentro da captação psíquica é a questão de memórias antagonistas. Imagina que, aí você vai viajar comigo. Quem já me conhece sabe dessa perspectiva, já, inclusive quem recebe atendimento, às vezes já aparece uma dessas personalidades na captação. Imagine que tem
personalidades ligadas a você, outros seres dessa mesma ou outras consciências ligadas a esse mesmo ser, que muitas vezes foram personalidades suas de outras vidas, mas que têm independência e atuam totalmente contra você no espiritual, principalmente atrelados a egrégoras da baixa vibração. Vamos criar aqui uma história, por exemplo, um exemplo. Imagine que você, o seu ser em outra existência, criou uma personalidade muito apegada ao poder e que teve acesso a conhecimentos magísticos, seja ele por conta própria entrou em algum grupo de iniciados ou ele tinha contato com alguém iniciados. É muito comum, uma espécie de personalidade de mulheres da alta sociedade ou homens da alta sociedade que criaram atrelamentos com magos, pessoas que faziam trabalhos magísticos, simplesmente em troco de dinheiro e tal, mas sem muitos princípios. Aquela questão de amarração, de separação, de trazer, de utilizar essa capacidade de movimentação energética para benefício próprio. E aí eles foram criando diversos atrelamentos, fazendo mal para outras pessoas, fazendo várias reverberações negativas, né. Aí esse bendito, essa consciência se perde do corpo físico, né, aquela madame que pagava para ferrar as amigas dela, pra bruxa ferrar as amiga dela, né, aí ela se encontra agora sem um corpo físico, mas com muita dependência dos luxos, com muita raiva, com muita vontade de se sobrepor diante dos outros, aí ela ainda está fixada naquilo, né. Então essa parte do ser acaba ficando presa e fixada nisso, e vai lá fazer acordos com as egrégoras da baixa vibração, para ir conseguindo fazer a manutenção dos bens dela, e ela segue a existência dela, e o ser, na sua grandiosidade, né, que não se resume só a uma linearidade, né, é como se fosse uma árvore, né, de várias consciências, ele acaba reencarnando, né, criando outra personalidade para, nesse caso é você, né? Vamos supor, chegou a você aqui encarnado, criou essa personalidade de agora. Só que você também está ligado a essa personalidade que está vivendo a vida dela lá no espiritual, fazendo a manutenção das questões dela, e vocês, de certa forma, e você começou a estudar um pouco de espiritualidade e não está mais conversando, entendeu? E aí a sua abertura, você enquanto consciência que está protagonizando, e outra, você tem um corpo físico, você tem muito mais potência que essa personalidade. Só que pela inconsciência, a gente acaba puxando um pouco dessa energia delas, mas você, que é uma pessoa que estuda, uma pessoa que faz terapia, caiu numa sessão de captação psíquica e foi permitida a captação dessa personalidade. Então a gente consegue acessar esses fragmentos de consciência desarmônicos, nesse caso aqui um exemplo muito específico de uma memória dissociada, né, e harmonizá-la e trazê-la de volta para um outro rumo, né? Propor para ela uma nova oportunidade, tirando dela os atrelamentos, enfim, não vou entrar em detalhes nos processos em si, porque isso é questão do curso de captação psíquica. O que eu quero que você entenda, mas também não é. Ouve o que eu estou falando aqui, procura estudar. Se quiser, tem o curso de captação psíquica, eu posso tirar dúvidas aqui nos comentários, mas não se perca também demais nessa neurose, né? Porque o protagonismo é seu. O corpo físico, quem tem o poder de autonomia de decisão é ou deveria ser você, que é a personalidade encarnada. Mas entenda que as suas diversas existências, de uma maneira ou outra, afetam sim a sua existência. E a gente interage com os outros não só no plano físico, mas no plano multidimensional também, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.